Muito bom, né, pessoal? Então a gente conclui que existe um método de compostagem adequado para cada realidade, para cada necessidade, né? O que a gente sente falta é realmente de pessoas dispostas a entender que é preciso fazer o tratamento responsável dos resíduos. Eu costumo dizer que existem 3 motivos principais para que a gente faça a compostagem, tá? Um motivo principal é que a gente tem um compromisso com o meio ambiente, né, por causa da emissão de gases e contaminações diversas que o resíduo orgânico provoca. O segundo, até a Márcia falou aqui no painel de logística reversa, né, sobre a questão da reciclagem, por que a reciclagem é tão incipiente no Brasil, enfim. Quando a gente não separa o lixo úmido do lixo seco, esse lixo úmido contamina e inviabiliza economicamente a compostagem. E o terceiro, que eu tenho percebido que as pessoas se tocam mais com isso, é que imagina só que quando a gente não separa o nosso lixo, a gente mexe com a dignidade humana. Porque a gente tem uma opção de catadores, tá? Que às vezes, numa realidade nossa tão cruel, que para pegar um resíduo reciclável num saco preto na rua, tem que se submeter a condições degradantes, sujeito a doenças e contaminações diversas, porque ele tem que meter a mão num saco onde alguém negligenciou a separação do lixo. Então a gente pensa no outro, a gente nunca sabe qual é a situação que a vida vai nos apresentar. Então a gente se colocar no lugar do outro é um exercício. Aqui a gente tem só engajados, né? Eu agradeço, porque tudo isso só é possível porque vocês existem. E aí, nesse sentido, eu queria tocar num assunto aqui, que o Lucas, o Felipe, a própria Maria Elizabeth já deve ter percebido isso também, que as pessoas às vezes não entendem o trabalho de compostagem e às vezes relutam em pagar a gente por fazer esse trabalho de compostagem. Mas elas não entendem, elas fazem sempre, eu creio que ela faz uma comparação com o aspecto da reciclagem, que é um coletador pega, esse coletador vende para alguém, às vezes que vende para outro alguém, até chegar na indústria que vai transformar isso em plástico, vidro, metal e o papel. Só que o composteiro, ele é o cara que coleta e a indústria ao mesmo tempo. Então, ele tem a logística da coleta, ele tem os gastos inerentes a isso, com combustível, com pessoal, com tempo, com tudo isso. E aí, para depois de 3 meses, ou 4, quiçá, ele obter um produto do qual ele pode comercializar. Que nem sempre é o produto que o mercado está disposto a aceitar no preço que parece ser justo. Então, é fundamental para o composteiro que ele tenha o entendimento que ele está prestando um serviço e que esse serviço deve ser remunerado. Porque, veja bem, se eu pegar um resíduo orgânico na sua casa, eu vou vender para alguém? Não, eu vou ter que transformar ele em adubo para vender. Então, é isso que a gente é um desafio e tal. E aí, quando a gente fala de empresas, então, as empresas, a fiscalização, as leis não são cumpridas como devem ser feitas. E por muitas vezes, as empresas só entram nessa seara de destinar o resíduo de maneira adequada quando ela se sente pressionada de alguma maneira. Seja ela por emitir um manifesto de transporte de resíduos e uma certificado de destinação final, né? Seja isso porque ela quer implementar práticas ESG na empresa dela, seja porque ela quer trabalhar o marketing ambiental da empresa, enfim, ela sempre tem um motivo. Mas na hora de remunerar a gente, o Lucas mesmo estava contando para a gente, né, sobre o hortifruti. Posso falar, Lucas, sobre isso? Do hortifruti. O hortifruti relutando em pagar o preço que foi cobrado,
porque disse que era mais barato mandar para o aterro, não é isso? Era mais barato mandar para o aterro, né? E aí ele explicando, não, a gente tem um custo, só o caminhão de coletar, tantas viagens, enfim. E aí aí o Hortifruti tem uma controladora, que é me corrija se eu estiver errado, tá? Uma controladora, que é as lojas americanas, e aí dentro desse escopo de ESG, de marketing socioambiental, enfim, conseguiu-se um acordo, mas um acordo dos limites, né, máximos. Tá caminhando. Então, quer dizer, tem que caminhar por quê? Porque fica aquela briga de não valorizar o trabalho que a gente faz e com todas as informações que eu disse anteriormente, de impacto ambiental, impacto socioambiental, sabe? Eu costumo dizer que compostagem, de uma maneira geral, ela promove saúde, promove emprego, renda e segurança alimentar. Então é muito importante que a gente entenda e a gente tente multiplicar, convencer o vizinho, né? Eu mesmo passo por situações que o meu cliente lá da coleta, para facilitar a minha vida, ele vai sair, ele deixa o baldinho na porta de casa, do condomínio lá do prédio. Aí daqui a pouco ele vem falar, pô, Guilherme, não vou poder mais descer porque o vizinho reclamou do cheiro. Caô, o balde é fechado, não dá cheiro nenhum. Então a gente, é um desafio, sempre tem desafios. Eu vou até convidar o Felipe, o Lucas, para se eles têm um outro desafio, assim, que possa ilustrar bem essa dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia. Eu pedi para colocar um slide que não consegui chegar nele. A gente tem uma realidade na gestão de usinas de compostagem, gestão de pátios de compostagem, que ela é muito... Pode passar. É o gráfico lá na frente. Que é justamente a geração de receita, né, para a usina de compostagem. Eu não consegui consolidar todos os dados de todos os meses, mas esse é um panorama muito importante para uma usina de compostagem. A gente tem dados dos Estados Unidos que falam que uma usina de compostagem, ela tem, em média, 70% da renda dela vinda do pagamento para a disposição de resíduo e 30% da venda de composto orgânico. Que eu trouxe ali os resultados ali, né? Mês 1, 100%, né, da renda da usina de compostagem. Esse é caso meu, tá? No mês. Tá? Eu não coloquei, né, os meses certinho porque eu não consegui consolidar os dados mês a mês. Eu trouxe os 4 últimos meses, tá? Onde eu tenho 2 meses com 100%, né, de receita exclusiva da gestão de resíduos, e aí no mês 3, né, eu já tenho 92% e mais ou menos 8% da renda, né, de venda de composto orgânico, e no último mês a gente teve 26% de venda de composto orgânico. Então, aqueles 100% que estão ali são 73%, né, do quarto mês. Tá? O faturamento dos últimos 4 meses é o mesmo. E essa receita com a venda de composto orgânico, ela é fundamental para o reinvestimento na usina de compostagem, é fundamental para melhoria de controle, para melhoria de pátio, modernização de máquina, né? Porque é uma rotina insana. Quem trabalha com resíduo sabe que a rotina de quem trabalha com resíduo é insana. Eu estou aqui acompanhando o pessoal descarregando agora, né? Nesse horário, no sábado, não era para estar descarregando, né? Sempre tem um problema no cliente, sempre tem uma situação emergencial, né? Por que a gente não descarrega? Porque é resíduo que tem potencial de odor. Então a gente evita de descarregar num sábado à tarde, né? Especialmente nesse horário, porque pode trazer odor, né? E é uma coisa que a gente não quer. Nós queremos ter, né, 100% de relacionamento bom com a comunidade que está no entorno da gente. Uma vez que para a comunidade também é importante a gente estar lá. Porque todo esse dinheiro aí gera receita para o município, gera imposto para o município e, no caso nosso, que é um município menor, é ainda mais importante, né? Essa geração de receita ela é importante
porque ela ajuda o município a crescer. Tá? E tem outra coisa que eu queria mostrar. Volta um slide, por favor. Essa aqui, eu queria trazer para vocês uma coisa muito interessante, e eu acho que é uma coisa que, para quem tem uma usina de compostagem, para quem está pensando nisso, esse é um futuro, né, que tem que acontecer para que os pátios tenham um melhor gerenciamento. Por quê? Por que eu estou falando de gerenciamento? Porque tudo, né, numa usina de compostagem é processo. É como você trata, quando você mexe, quanto você areja, qual que é o método e como você faz as suas fórmulas. E você só vai saber se isso deu certo ou errado depois que você fez a mistura e depois que começou a compostar. É impossível você pegar a mistura lá, cheirar e falar assim, essa aqui deu. Não é assim que a coisa funciona. Se a gente tivesse um laboratório lá que fizesse na hora, daria. Mas a gente sabe que é impossível ter um laboratório para fazer isso, para cada mistura, para cada recebimento. Então ali, vocês estão vendo um monitor no canto ali, tem todos os dados meteorológicos e os dados da pilha de compostagem online. Então a gente está desenvolvendo um projeto com a FAPESP para fazer esse monitoramento remoto, para fazer as predições de condições de compostagem e para fazer, né, o gerenciamento e a geração de relatórios para a conformidade da usina de compostagem. Uma vez que, se você tiver reclamação um dia, você vai estar amparado com os dados para saber se aquele cheiro é seu mesmo ou não é. Porque a gente sabe que existem movimentos políticos que querem nos tirar, né? Isso em qualquer lugar do mundo, tá, gente? A indústria de aterro sanitário nos Estados Unidos bota a gente dentro dos bairros onde se instalam usinas de compostagem para ficar reclamando para o órgão ambiental para fechar a usina de compostagem, porque a usina de compostagem é um concorrente do aterro sanitário. Naquele monitor do meio ali, são as câmeras que eu tenho de todas as áreas da compostagem. Então, em tempo real, eu vejo os dados, vejo temperatura, umidade, velocidade do vento, alguns sensores de gases, alguns sensores de temperatura das pilhas de compostagem, umidade das pilhas de compostagem. E no outro monitor é um monitoramento, né, é um relatório de tudo que chega e tudo que sai da usina de compostagem, com cliente, com quantidade. Né? Então, isso é uma fonte importante. Então, quando o cara pergunta assim, mas por que eu tenho que pagar para isso? Por que eu tenho que pagar para você transformar o meu resíduo em adubo? Porque isso dá trabalho, isso custa tempo, custa dinheiro, custa licenciamento, custa saúde das pessoas, porque é uma rotina insana de quem trabalha com resíduo, porque não tem hora. Resíduo não tem hora, não tem... Você fala assim, vou fechar no Natal. Cara, não vai fechar no Natal. Porque no Natal as pessoas estão reunidas para fazer a ceia. É quando mais gera resíduo. Primeiro de ano, vamos comemorar na praia. Não vai, cara. Esquece. Essa época do ano gera mais resíduo. Né? Então, você tem que estar muito preparado. E para quem tem colaborador, para quem tem parceiro, a gente sabe que isso custa. Né? E o custo tem que ser repassado. Né? E hoje, a realidade ainda não é, né, ganhar rios de dinheiro, né, com esses negócios. Maravilha. Trazendo assim ainda nesse contexto do desafio, né, assim, porque é isso, resíduo orgânico é um resíduo, mas que ele não tem valor econômico. Aí tem muita gente que fala assim, não tem valor econômico, cara, o resíduo orgânico é maravilhoso, gera um adubo incrível. Não, cara, o resíduo orgânico não tem valor econômico. Se você pega um quilo de resíduo orgânico e tenta vender, ninguém compra, né? É igual o pneu. Eu tenho um pneu velho, quero vender esse pneu velho para alguém aproveitar. Não, ninguém compra, porque o processo de reciclagem ele é mais caro do que o produto final, né? Então, assim, se a empresa de compostagem vive só do adubo, ela não consegue pagar as contas. Então, tem esse desafio adicional para a compostagem, e principalmente porque o aterro sanitário
não está na conta do aterro sanitário todas as externalidades, né? Todo o impacto que ele gera, todo o prejuízo que ele gera, não entra na conta do Rio de Janeiro, é R$70 a tonelada, basada na estação de transferência, né? Não entra. Na compostagem é pelo menos R$200 a tonelada. Então tem um gap grande, e aí faz parte do nosso trabalho como é que a gente gera valor para o cliente, né? Então, assim, esse desafio da Americanas e do Hortifruti, a gente também entende o outro lado, né? Assim, o cara vai pagar, mas assim, como é que a gente gera valor? É crédito de carbono? É a gente melhorar a imagem da marca? É comercializar o adubo na loja? Então tem vários desafios. O tempo todo a gente está também gerando valor para quem composta, né? Um caso interessante foi um hospital. Ligou o diretor do hospital para mim há um tempo atrás e falou assim: ô Lucas, queria saber, eu estou organizando aqui um leilão dos nossos resíduos orgânicos, queria saber se você quer participar desse leilão. Eu falei, leilão de resíduo orgânico? Como é que é? Não, eu queria saber, ó, você dá o seu preço para você comprar o nosso resíduo orgânico. Eu falei, cara, a minha ideia é o contrário, cara. Assim, quanto é que você paga para eu coletar o... Não, pagar de jeito nenhum, que não sei o quê, que eu vou organizar o leilão. Você tem alguém para me indicar? Eu falei, cara, não tem ninguém para te indicar. Aí, beleza. Isso foi de manhã cedo. Na hora do almoço, ele me ligou, Lucas, ó, tô a manhã inteira aqui procurando, vamos fazer o seguinte, você coleta de graça lá, ó, eu deixo, você vai ganhar o leilão aqui, você coleta de graça. Eu falei, não, cara, não é assim, cara, deixa eu te explicar, assim, assado. Ah, não, Lucas, ó, pagar ainda tá fora de questão, o hospital não vai pagar pela coleta do resíduo. Aí, no final da tarde, ele me ligou, Lucas, nem de graça eu achei ninguém, cara. Quanto é que você cobra aí pela coleta? Eu falei, ô, cara, vamos lá, deixa eu te dar a proposta aqui. Não te falei, cara. Tu perdeu um dia de trabalho se tu tivesse me escutado no início. Mas faz parte dos desafios, né? Acho que essa questão cultural, que, assim, compostagem é muito bacana, mas quando o volume vai aumentando, cara, se você não cuida muito bem, como o Felipe falou, de todos os processos, cuidado, cara, é cheiro, é vetor e tudo mais. E a gente já soma isso com o preconceito que existe na nossa sociedade, né? Então, no Parque do Martelo, quando o volume foi aumentando, a gente chegou no parque a compostar 10 toneladas mesmo. E é um parque que tem vizinho bem próximo, né? Aí tinha alguns vizinhos que começaram, né? Cara, não, porque tá vindo cheiro, que eu não tô conseguindo viver aqui em casa, tá dando dor de garganta, a gente, que isso? Não, peraí, vamos trocar a leira de lado e tal. Aí a gente começava a virar a leira e olhar para onde que estava o vento indo, já conhecia os moradores, aí teve um vizinho que chegou e falou assim, não, ó, essa compostagem tá tirando a minha paciência, tá atraindo urubus. Aí ele tirou a foto do urubu, cara, a quilômetros de distância. Eu falei, meu Deus do céu. Aí teve um vizinho que foi a gota d'água, né? Um vizinho a 1 quarteirão de distância, falou que os ratos do prédio estavam vindo na nossa compostagem. Aí a gente falou, cara, vem ver se tem algum rato aqui. Não, os ratos estão vindo daí, porque você está gerando um problema de saúde pública, que eu vou chamar um Visa, que não sei o quê, a gente, opa, é melhor nem comprar essa briga aí. Aí a gente foi pro Pátio de Caxias. Então acho que faz parte esses desafios. Questão cultural, assim, teve um caso engraçado, quando o caminhão, a gente começou a rodar mais com o caminhão, a gente começou a fazer um processo seletivo para contratar um motorista, né? Aí vamos lá, começamos a fazer o teste com os primeiros motoristas. Aí um deles chegou para mim, achou que eu era o motorista da empresa, né? Ele tá trocando ideia e falou, pô, maneiro esse trabalho aqui, cara, mas só tem um problema, o cheiro, cara. O cheiro, porra, é brabo demais, cara. Como é que você aguenta esse cheiro de chorume? Que não sei. Eu falei, cara, nem sinto mais cheiro. Você tá sentindo cheiro? Também tem um aroma bom, resíduo orgânico, não sei. Nossa, cara, tem um cheiro ruim demais. Você tá aqui há quantos anos na empresa? Eu falei, pô, tô há 5 anos. Ele, meus pêsames. Eu falei, meus pêsames. Meu pai do céu, tá reprovado. Mas vamos seguir, porque eu acho que são vários desafios que a gente faz. Bom, eu não tenho essa experiência de escala, né, dos colegas, mas eu queria trazer para vocês uma reflexão que conjuga com isso que eles estão falando, né? De como que as cidades podem, inclusive, incentivar a questão da agricultura urbana. Então, dos espaços verdes como uma forma até de mitigar problemas dentro das cidades, né? Então, um problema, por exemplo, de alagamento, de inundação, tem muito a ver com o fato da impermeabilização das cidades. E aí os espaços verdes, e aí não só espaço verde no sentido do parque, né, ou da praça, mas também do agricultor urbano, tem um papel fundamental em mitigar esses efeitos.
E eu acho que é uma coisa que casa profundamente a questão de dentro das cidades, você ter os espaços verdes e ter a agricultura urbana com o processo de geração de composto, né, que pode ser utilizado como adubo orgânico. Então eu acho que além da gente pensar, né, como solução para as cidades, no fato da reciclagem, que aí tem, né, os colegas apresentaram aqui também na outra mesa brilhantemente, a reciclagem de vários tipos de resíduo e agora o resíduo orgânico, conjugar essas iniciativas de compostagem com outras iniciativas de criar o que a gente chama de serviços ambientais de áreas verdes que está atrelada à compostagem, né? Então, um outro olhar sobre as cidades, né? Então, da mesma forma que às vezes nas áreas rurais a gente quer que alguns serviços importantes das cidades façam parte da rotina do agricultor, né? Que ele tenha acesso à energia, à internet, etc. e tal, é importante que as cidades também saibam acolher o espaço da agricultura como uma forma não só de aproximar quem está produzindo alimento, né? E no Rio de Janeiro a gente tem uma tradição, em outras cidades, mas no Rio de Janeiro, que a agricultura urbana é uma agricultura agroecológica, de também olhar essa agricultura urbana como um espaço que vai trazer outros serviços ambientais para a cidade, tá? Então acho que casa aí com o que os colegas estavam falando. Então agora a gente vai abrir para perguntas aí do público. Ó, o professor Anderson ali se propôs a fazer uma pergunta. Oi, gente. Bom, parabéns aí pelas apresentações, muito boa mesa. Eu queria colocar aqui uma percepção, e o Guilherme até me corrige se eu estiver errado, tá? Eu venho trabalhando com o Guilherme, eu tenho acompanhado a evolução do trabalho do Guilherme desde 2019, de 3 anos para cá. E aí, especificamente para as empresas, tá, que estão fazendo esse trabalho de compostagem, vocês estão em empresas em três estágios diferentes, também com clientes com perfis diferentes em termos de atendimento. E o que eu percebo, mais uma vez, é minha percepção, tá, é que, por exemplo, quando você atende um grande ou médio gerador, é muito mais fácil para a empresa do ponto de vista financeiro, tá? E aí é até bom o Lucas também tá aqui, que ele atende muita gente com baldinho. E eu percebo hoje o Guilherme, ele está trabalhando com pequenos geradores, que são os domésticos, e com médios geradores ou grandes geradores, que são restaurantes. E aí o que acontece? O que eu percebo é muito mais fácil você fazer um trabalho com médio ou grande gerador, do ponto de vista da empresa, tá? Por outro lado, eu passei a ser cliente pequeno gerador do Guilherme por estar participando do projeto. E o que eu percebo também é o seguinte, você vai num grande gerador, você coleta o que, sei lá, 50 pequenos coletam em uma visita, tá? Ou 100 clientes coletam. Então você está tendo um resultado muito grande do ponto de vista de tonelada. Por outro lado, o pequeno gerador, ele se torna, eu acho que é algo importantíssimo, porque eu vou falar por mim. Quando você começa a separar o resíduo orgânico, aí o indivíduo, tá? Ele passa a ser um multiplicador, porque ele percebe a realidade na prática. E não adianta, na boa, gente, na boa eu não sei, mas eu acho que é a realidade. Não adianta. Às vezes o Guilherme ele fala pra gente aqui, maravilha, eu falo Guilherme porque eu estou sempre com ele. Mas quando ele chega para um público que não conhece, talvez ele não consiga convencer o público com todo o discurso dele, que o Guilherme saca tudo disso, tem um grande discurso, mas às vezes que não sou um cara que trabalha com aquilo todo dia, eu vou falar com minha irmã, eu vou falar com meu primo, porque eu vivenciei aquilo, né? E aí o que eu acho é o seguinte, mais uma vez, desculpa eu estar falando muito aqui, mas é muito mais fácil
do ponto de vista econômico, eu acho, tá? O retorno vem muito mais com o médio e grande gerador. Mas o impacto, às vezes, pode ser muito maior com o pequeno gerador. Como é que a gente equilibra isso num modelo de negócio que você tenha resultado com o pequeno gerador? Porque eu já ouvi também o Guilherme falando, pô, eu vou num cliente e ele me paga o que eu faço com 50, 80 clientes. Então, e é muito mais fácil nesse cliente. Agora, esses 50 e 80 clientes, talvez o impacto deles seja muito maior do ponto de vista de consciência e de disseminação do ponto de vista ambiental e para mudança de comportamento do que aquele grande gerador, por mais que ele também gere muito mais resíduo. Eu não sei se ficou claro isso. Como é que fica essa conta, entendeu? E aí eu vejo que a empresa do Lucas é a que está, eu acho que é a que está mais trabalhando com pequenos geradores, né? Como é que fica essa conta e como é que isso se equilibra para a gente manter a visita ao pequeno gerador também e não falar, pô, eu vou desistir do Anderson, eu vou desistir daquela família, porque, pô, e às vezes até porque eu vejo o Guilherme reclamando, pô, eu recebo baldinho e o pessoal bota saco com resíduo dentro do baldinho, ele reclama disso com razão. E aí, como é que eu não desisto desse pequeno? E como é que fica isso do ponto de vista financeiro, de modelo de negócio, entendeu? Boa. Excelente pergunta, do Anderson. É um desafio equacionar a questão do pequeno gerador, né? Pequeno gerador, coletar baldinho em baldinho, o desafio é logístico, sabe? Porque a maior parte do custo está na logística. E logística só viabiliza com escala. Então, quando você tem um grande número de baldinhos numa região relativamente curta, pequena, né? Você consegue em cada rota de cada ciclista, no nosso caso, porque o relevo é mais plano, colocar um número de coletas que já justifica aquela logística, né? Então tem esse desafio que é diário, então, de tentar equacionar isso. A gente tem triciclo elétrico, triciclo motorizado. O desafio do baldinho tem a questão de atendimento. Então, para a gente gerar esse valor que eu trouxe na palestra, a gente tenta ao máximo criar praticidade para a pessoa. Então, flexibilizar, colocar restrição de horário que a gente consiga fazer a coleta, a pessoa poder escolher o dia. Tem cliente que a gente sobe porta a porta, tem cliente que a gente pega na portaria, tem cliente que deixa no play, tem cliente que a gente coleta dentro da comunidade, que nem o nome da rua não tem que ir até um bar para pegar 2 bielas e chegar no cliente. Tem cliente que tem que fazer uma trilha até chegar ao baldinho. Então, assim, tem vários casos e é difícil, assim. Mas é bem importante que cada vez que a gente vai aumentando o volume, além do impacto de pessoas que passam a valorizar no dia a dia o resíduo orgânico, quanto mais baldinho a gente passa a coletar, mais interessante em termos de negócio também passa a ser. Grande gerador, aí depende também do modelo de cada negócio. A gente já teve uma época que a gente atendia grande gerador, que tinha um contrato ótimo e tudo mais, que a gente chegou a um ponto de recusar. Foi nessa época do Parque do Martelo, que a gente tinha uma estrutura pequena para compostagem, mas o grande gerador mandava mais da metade do resíduo que a gente coletava. Na época, o grande gerador representava 16% da nossa receita, mas mandava 50% do volume, porque ele paga proporcionalmente menos. E quando a gente começou a ter problema com pátio de compostagem, por não estar em área regularizada, por ter preconceito de vizinhança e tudo mais, a gente falou, cara, é melhor parar com o grande gerador e focar no pequeno gerador, que a gente tem mais valor agregado por tonelada de resíduo compostado, né? Então tem esse equilíbrio, essa dinâmica. Não tem resposta pronta, porque eu acho que cada negócio, cada cidade tem um modelo operacional diferente, mas eu acho que é muito interessante o conjunto atender. A gente tem vários grandes geradores que vieram através dos baldinhos. Então você tem um baldinho em casa e você fala, pô, por que no meu trabalho não composta? Por que na minha empresa não composta? Você tem em casa, aí a criança chega para a professora, pô, professora, onde é que vai o resíduo orgânico? Aí a professora falar que vai tudo misturado? Não vai. Ela fala, pera aí que o diretor, vamos resolver o problema aqui, né? Então, assim, é importante esse conjunto. Um caso legal, assim, só para fechar, é o caso de Nova York, né? Nova York tem o maior programa de compostagem dos Estados Unidos, em termos de pessoas, né? São 1 milhão de habitantes que contam com a coleta porta a porta ali do resíduo orgânico. Nova York decidiu investir na compostagem dentro da cidade e também na compostagem de larga escala fora. Lá são 300 pontos de compostagem dentro da cidade, dentro dos jardins comunitários e tudo mais. Tem a parte
ter um curso de formação em compostagem e tudo mais, mas porque a cidade entendeu que é importante as pessoas vivenciarem, saberem, verem na prática o que é a compostagem para engajar, que engajando a comunidade vai dar preferência para o mercado que composta, para o restaurante que composta, vai botar no filho na escola, fala, peraí, tem composteira nessa escola ou não tem composteira? Então assim, aí a gente vai movimentando, e aí eu acho que é um complemento mesmo, acho que... mas é importante olhar o lado financeiro, sim. A pergunta ela é muito interessante e ela remete a uma... Eu trabalho com um projeto na área de meio ambiente desde 2001 e o projeto que traz o resultado mais rápido para uma sociedade é o projeto, né, da gestão de resíduos, em especial de compostagem, em especial compostagem doméstica. Se você tem um quintal em casa, se você tem o resto de folha, do dia para a noite você escolhe não deixar mais seu resíduo ir para a coleta pública, ir para um aterro sanitário ou para um lixão. Então é de um dia para outro você já tem o resultado. Diferente de plantar uma árvore, que você vai ver o resultado desse plantio daqui 5, 10 anos. Não que seja inválido, pelo contrário, as duas coisas são válidas, mas em termos de benefício ambiental, a coleta seletiva e a compostagem doméstica, ela é o programa que traz mais rápido, né, um resultado para a sociedade. E o programa de baldinho, né, e a coleta seletiva de orgânico, ela traz para as casas um fator fundamental, que é o da não contaminação, né, o do não sujar. A gente fala de não contaminar, contaminar é uma coisa muito ruim, né, é não sujar o resíduo reciclável. Então, automaticamente, a casa que separa o resíduo orgânico passa a fazer a reciclagem, o que é uma coisa extremamente importante, porque a pessoa fala assim, nossa, eu ponho isso para compostar e eu não tenho coleta de reciclagem na minha casa, coleta de resíduo reciclável, né? E aí a gente começa a ver as lacunas que a gente vê, as lacunas que a gente vive dentro de uma cidade. E eu moro num condomínio em Sorocaba. Quem faz a coleta do meu condomínio é um catador, é uma pessoa individual, né? uma empresa que faz, né? Uma microempresa, um tiozinho, né? Mas que ele se compromete a fazer coleta todos os dias, 2 vezes por semana, segunda e sexta, né? Porta a porta. Porque antes tinha aqueles benditos containers espalhados pelo condomínio, onde virava, né, um ponto de descarte de qualquer porcaria, né, virava aquilo lá. Então, hoje as pessoas pedem assim, eu faço parte da diretoria do meu condomínio, nós tiramos todos esses containers, né, para colocar reciclagem. Por quê? O cara passava lá, o cachorro fazia cocô, jogava o cocô lá. O cara estava passando, pedia para o profissional que trabalha lá com ele, para a empregada, assim, viu, leva o resíduo para mim. Aí ela pegava, parava no primeiro ali e jogava sem saber o que era. Então nós tiramos isso e automaticamente o cara da reciclagem falou assim, olha, Felipe, né, a gente pouco gera de rejeito da coleta de vocês. Por quê? Ela é feita porta a porta e é feita por ele. Ele tem. Então, a coleta de orgânico, ela tem essa função, né, nas residências de trazer educação ambiental. E é uma coisa que você nunca mais volta para trás. Desde que você começa a separar o seu resíduo, é muito difícil você conceber ir na casa de alguém e jogar o resíduo orgânico no meio reciclável. É um negócio que você se sente mal de fazer isso. Eu, pelo menos, me sinto, e as pessoas que fazem também, né? E é uma coisa que muda, né, a vida da pessoa. Eu tenho um filho de 6 anos, né, e ele sabe que tem 3 lixinhos em casa. Um preto, que é aterro, um vermelho, que é para reciclagem, e o baldinho lá que a gente põe na composteira lá em casa. E a hora que ele vai na casa das pessoas, ele chega e fala assim, pai, onde que eu jogo isso aqui? Eu falei, daqui, vamos lá, vamos perguntar, né? Sem falsa demagogia, mas na cabeça da criança isso muda completamente a cabeça. É igual você ir no supermercado
Né? No supermercado você compra o arroz separado do feijão, separado do papel higiênico, separado da carne, separado do legume, é tudo separadinho. Por que o resíduo a gente mistura tudo? Professor, a logística também poderia ser muito facilitada, até na questão financeira e na questão do tempo, porque às vezes você tem que ir num condomínio, pegar um baldinho, no outro condomínio pegar outro baldinho, aí no outro lado da cidade pegar outro baldinho, quando que se você tivesse uma adesão maior num determinado condomínio, você reduziria a logística, você conseguiria economicamente viabilizar e ganharia tempo para ir nesses outros lugares, porque infelizmente a semana só tem 7 dias. Então a gente tem que dividir toda a logística em 7 dias. E a gente tem que viver, a gente não pode, tem que dormir pelo menos 8 horas, ou 6, ou 5, enfim. Então, quando eu falo dos grandes geradores, é porque de repente você recebe por 12 coletas no mês o que você teria que no baldinho fazer mais de 80. Só que a questão do baldinho, ela nunca vai ser deixada, por mais que eu às vezes fique pensando que a questão do baldinho, que é a missão, a grande missão do trabalho hoje, porque compostagem é negócio, mas é missão também. E aí é nesse sentido que às vezes eu desabafo. Mais alguém? Mais alguém? Bom, então, pessoal, eu agradeço mais uma vez. Doutor Catador, grande Roberto. Gente, olha, não é uma pergunta, né? É só um comentário. Vocês foram fantásticos na explanação, né? Colocaram tudo muito claramente, abordaram todos os assuntos. Mas um ponto muito importante que tem a ver com essa pergunta do professor, da questão do baldinho, é como isso de fato é transformador, né? A gente vive isso lá também. Eu também tenho uma pequena empresa de compostagem em Volta Redonda. Eu vou contar uma historinha aqui que foi interessante. No início da pandemia, a gente parou a coleta por 10 dias, né? Naquele primeiro tentativa de lockdown nosso, né? E um camarada me ligou falando assim: eu estou andando pela casa com uma casca de banana, eu não consigo mais jogar no lixo comum, né? Então isso de fato é uma coisa que faz sentido para nós, né? E aí eu penso hoje lá, a gente tem 80 famílias. Eu falo, olha, é pouco resíduo que a gente composta, mas a gente recebe as escolas lá para visitar o pátio, né? E aí eu fico pensando, o nosso impacto ambiental, né, o socioambiental, talvez seja muito maior nas pessoas que são atendidas ali e as mentes que são de fato tocadas, né, do que pelas toneladas de resíduo que a gente consegue efetivamente compostar. Então aí o baldinho de fato nunca vai ser abandonado, né, é uma bandeira e as soluções vão vir de baixo para cima. Né? Se a sociedade não se mobilizar, não se envolver nisso de fato, nunca vai chegar um político, uma corporação e trazer a solução para nós, né? Acho que esse é o caminho de fato e vocês aqui representam isso, materializam isso, né? Parabéns aí, gente, pela organização. Foi um barato. Vamos encerrar, então, agradecer a mesa. Antes de servir o coffee break, eu gostaria de pedir a atenção de vocês com um breve filme que a gente vai passar do Parador Lumiar, um dos pontos de visitação de amanhã do Jipitur, tá ok? E aí na sequência a gente serve o coffee break, na sequência o último sorteio do dia dos expositores da feira e na sequência a gente parte para a última atividade aqui nesse local antes do Cine Clube, tá ok? Então, eu estou aqui na hospedagem chamada Parador Lumiar, um lugar em Nova Friburgo que eu estou tendo a oportunidade de conhecer e é impressionante como a sustentabilidade aqui é vista em todas as dimensões: social, institucional, econômico, ambiental, principalmente o ambiental. No social, por exemplo, é visível a alegria dos colaboradores ao trabalhar aqui. Na sua grande maioria, trabalham desde a sua fundação, 2004. É muito nítido. Aqui é um lugar
excepcional para isso, é surpreendente a forma orgânica como é feito diariamente e como é feito com todo mundo, o carinho que realmente se tem por tudo. Se você olhar a proporção do tamanho dos nossos vegetais, das nossas hortaliças, sem o veneno, sem o agrotóxico, você acha até impossível, mas aí está relacionado todo esse cuidado que a gente tem, fora o amor da pessoa, o cuidado real e no caso o respeito pelo ambiente, por tudo que ele pode oferecer pra gente. Então realmente é fascinante. É incrível. Te deu uma liberdade de trabalhar. Exatamente. Tudo fácil de trabalhar e você acha difícil de fazer, você conseguir fazer com tanta facilidade. Respeito mesmo. Respeito, porque a gente tem um certo respeito pelo ambiente, a gente sabe o nosso local, sabe o nosso buraquinho. Uma outra coisa também muito bacana é a separação de lixo. Apesar de ser uma iniciativa simples, mas tem uma grande importância e tem um grande impacto aqui na pousada. Desse lixo separado, todo o material orgânico vai para o processo de compostagem. E é com essa compostagem que eles adubam toda a terra do espaço. Da horta aos orquidários, ao jardim, enfim. Aqui nada se perde. Tudo se reutiliza. Vamos lá aprender com eles? A nossa compostagem é feita nesse local, ainda é aberto. E o que a gente coloca aqui? A Luana vai explicar tudo o que a gente coloca aqui, porque como nós temos várias demandas, a gente divide o orgânico nosso para compostagem, para alimentação de peixe, para alimentação de galinha. Então, por que vem para cá? O principal que vem aqui são as cascas de laranja, que é aquele processo de compostagem. Folhas da limpeza do jardim, que também faz parte, né, folhas e galhos, mas o principal seria isso, né, que são as frutas que a gente utiliza para o serviço de café, a parte de alimentos, mesmo resto de alimentos a gente usa para alimentação dos animais, né? Inclusive as frutas também para alimentação dos peixes, mas aí seriam outros tipos, como casca de melancia, casca de melão, coisas que eles comem melhor. Primeiro descarte vem da cozinha e é colocado aqui todo de manhã, depois que a gente faz a preparação do café da manhã, para não ficar acumulando, né? E no caso esse é o primeiro montinho, que fica exposto, que é onde começa o processo, que no caso da oxidação das frutas, para poder ser feito toda a compostagem, né? Aqui dentro basicamente é uma panela, então a gente está cozinhando aqui, dentro do calor mesmo de todo esse material orgânico e gerando micro-organismos para poder decompor. Por conta desse processo da oxidação. O processo de oxidação geral, para ficar pronto, leva 3 meses, mas a cada 3 dias, depois que ele acumula uma quantidade de volume material, ele vai mexendo para poder ir decompondo e chegar na fase final. Cada montinho deles tem um tempo, né? A gente também não pode colocar ele nas plantas no tempo antes do tempo certo, porque senão acaba fazendo a mesma coisa que está fazendo aqui, que é oxidar e acaba matando. Então, realmente tem que respeitar o processo correto. A gente agora está querendo aplicar um processo para acelerar essa decomposição, que no caso é a tacacura, que é gerar micro-organismos, né? No caso a gente não vai deixar a planta só fazer isso, no caso das frutas e restos, a gente vai gerar esse micro-organismo e vai aplicar ele aqui para poder fazer uma aceleração, né? A ideia também é reduzir odores além do tempo, para poder a gente conseguir trabalhar o melhor possível com o material. E aí dentro está super quente, por isso inclusive que não é legal colocar na planta. Não, exato. A questão, ele tem que ter essa temperatura, também tem que ser mantido com um certo nível de umidade. Então a gente tem que fazer esse controle. Agora um monte eles estão expostos, mas certo a gente mantém todos eles cobertos para poder a gente fazer esse controle. Aqui dentro, no momento está quente, aquele último vídeo já está pronto, ele já está numa temperatura ideal para a gente poder usar. Porque realmente cozinha, ele fica aqui cozinhando. Ele trouxe aqui, começa a sair a fumacinha, Aí agora você está tirando o material por cima, né? Mas é para ver como é que já fica quente, a ponto de sair fumaça também. Deixa eu ver. Tá quente já? Tá bem quente. Isso tudo branquinho são os micro-organismos fazendo o processo.
E a questão do Takakura, que é esse novo processo, é a aceleração da produção desse microorganismo. E o que é interessante também, como ele está no ar livre, em uma área assim que tem sol e tem sombra, essa compostagem nossa não dá cheiro. Não dá cheiro, não tem cheiro. Chuva no sol, a gente não precisa fazer ele respirar, né? Exatamente. Então aqui é aberto, mas ela tem assim, por exemplo, agora está aproveitando o sol. Quando mais tarde ele cobre todas elas com plástico que ajuda a aquecer e acelerar também o processo. Quer dizer, ela precisa ficar coberta também, não pode receber muita chuva, tudo isso. Né? E o bom é que você consegue aplicar isso na residência sem precisar fazer essa exposição ao sol. É possível fazer a mesma coisa em caixas, né? Só que aí é um processo um pouquinho diferente, mas respeita e acaba dando o mesmo resultado. Então, todos os nutrientes da horta, de tudo que vocês têm no jardim, vem dessa terra, não necessitando de mais nada. Não usamos nada químico, tanto a horta, você vê também o nosso jardim também é maravilhoso, mas tudo sai daqui. Quer dizer, o vaso, o orquidário também recebe coisas daqui. Agrotóxico zero. Agora, vamos mostrar a horta, que é alimentada pela terra, que acabamos de conhecer no processo de compostagem. Vamos lá? A gente só usa a terra normal e a terra que vem da compostagem. Adubo é só da compostagem. A sai para a compostagem, faz o terreno lá, as partes da terra, depois vem para cá, a gente distribui entre os canteiros do primeiro você faz o canteiro, volta a terra todinha, e depois você vai diminuindo a vantagem que é necessária. Agora a gente vai conhecer todo o processo de aquecimento de toda a água fornecida aqui na pousada. Eles têm 3 opções para esse aquecimento: por meio de queima de madeira de reflorestamento, madeira certificada, placa solar, porque há necessidade do uso de uma bomba, que nós vamos conhecer já com mais detalhes, e a terceira e última opção, quando muito necessário, o gás. Mas vamos lá conhecer e ver como tudo isso funciona. Essa daqui, desse tamanho maior, vai para o fogão a lenha, vai para a caldeira. Essa que já está cortada no menorzinho aqui, vai para a lareira do chalé, porque o chalé precisa de lareira também, a lenha para queimar na lareira, então tem que ser essas menorzinhas aqui. Então ela já estão todas separadinhas. Aqui uma máquina de encaixar lenha também, bem prática. Se tiver o braço estiver doendo, pode entrar a máquina aqui que ela racha com facilidade. Agora vamos conhecer as caldeiras. Tem uma que chegou aqui que a gente usa também quando não tem ninguém para manter na lenha ou não tem sol, pode ligar no gás, mas aí já é um consumo maior, né? Então a gente evita até estar ligando, tá tudo escaladinho e tal, você tem que ter as coisas tudo organizado, mas a gente usa bem pouco. Fica como um plano B, né? Exatamente. Deixa eu só acender a luz aqui. Não repara a bagunça que é a área de serviço, tá? Aqui são os bolas, são 2 bolas de 1.800 litros cada que a gente tem. Aqui é a caldeira para aquecer a lenha, para aquecer a água. Desculpa, a gente pega e bota aqui. É uma serpentina, na verdade, né? Na verdade, a pessoa fala assim, uma caldeira, mas a caldeira, na verdade, é uma serpentina, porque pega água fria que dá no bolo aqui, o bolo vem aqui para a caldeira aqui, essa serpentina, ela aquece por dentro, como se fosse uma panela de pressão. Aqui tem essa vazão aqui por cima, que ela já aqueceu, aí volta daqui de novo para dentro da tomada. E essa galinha tem que
do retorno da água. Senão ela vira uma panela de pressão e ela explode. Se ela não tiver um ciclo de água, ela pode até explodir. É um sistema muito bom, muito fácil, não tem quase gasto nenhum. É um troço muito bom, muito bem organizado. Uma outra dimensão muito importante é o econômico. Eles não abrem mão. Toda equipe contratada na pousada vem da região. Recurso humano local. Eles treinam, capacitam, porque acreditam na importância da geração de renda para a equipe local. Um outro ponto que eu achei muito interessante é a lojinha. Todos os produtos da lojinha vêm de artesãos da região. Isso é muito bacana. Precisamos aprender um pouco com eles. O institucional adotando ações sustentáveis dentro do ecossistema do seu negócio. E aqui percebemos o quanto de iniciativas e ações sustentáveis foram adotadas. Tem a sustentabilidade desde o início, com toda a construção, o trabalho todo foi feito aqui, e isso foi se ampliando ao longo dos anos. Tá? Vamos vendo que cada vez mais a gente precisava reduzir despesas. Nós fizemos primeiro a placa solar para aquecer a água, mais recentemente a fotovoltaica, e hoje nós produzimos mais do que consumimos, temos 5% a mais de produção do que o consumo médio nosso dos últimos 8 anos. E esse investimento a gente verificou ao longo dos tempos que isso me dá um resultado financeiro. As despesas estão reduzindo, a gente acompanha, sabe, há mais de 10 anos a gente tem uma história com as despesas no nosso consumo. Mas esse período, mais as despesas estão diminuindo em relação ao que era. É um investimento realmente que vale a pena. Olhando para tudo isso, eu poderia elencar alguns ODS aqui. O ODS 7, energia limpa. O ODS 11, comunidades mais sustentáveis. ODS 13, mudança climática. ODS 15, vida terrestre. Bom, por todos esses cuidados, muitas espécies estão reaparecendo ao redor da pousada. Isso é muito legal e de uma importância gigante para nós e para o nosso planeta.